Seja bem-vindo a mais um Entre Fatos. Semana que vem, a semana passada foi um pequeno desastre, mas essa semana a gente voltou ao formato anterior, enquanto os testes no outro formato continuam. Estou esperando por aqui Diogo Tavares, o nosso colunista de política, e esperando o pessoal chegar por aqui. Enquanto isso eu vou dando os últimos retoques enquanto ele não chega. E aí, Ricardo? Sextou aí? Seja bem-vindo, sextou. Estamos aqui com a Tânia também, o pessoal está chegando. Ao nosso Entre Fatos. Temos música ambiente hoje, olha que beleza. Uma musiquinha aqui agora, sextou, né, cara? Depois de uma semana de trabalho, a gente tem que sextar um pouquinho. Exatamente. Então vai dando um hello aí para quem vai chegando, fazendo favor, Diogo, enquanto eu vou Quem que tá aí? Vamos ver uma coisa. Tá aqui. Por enquanto você, Tânia. Maiada. Mostafá. E aí, Ricardo, como é que foi a semana aí? Confesso que essa semana... O negócio do sextou, vou aumentar o volume um pouquinho para ela aqui, ó. Isso, ó! Homenagem ao Rodolfo, nosso BBB, né? Nosso ex-BBB. Agora, vamos tratar ele como ex-BBB ou como músico mesmo? Ex-Bastião. Saiu os dois Bastião, né? Ex-Bastião. Pode ser ex-Bastião. E agora, essa semana, o Brasil feliz de novo, né, Ricardo? A VTube foi indicada finalmente. Estreou no Paredão, né? Eu não era bebendo cerveja ali. Eu estou bebendo algo secreto. Eu também. Estou na xícara que é algo secreto. Algo secreto. A minha xícara eu ganhei de presente, ó. Tem uma mensagem. Olha só, xícara bonita, hein? O que a gente vai falar hoje, cara? O que a gente vai trazer hoje pra galera? O Entre Fatos da semana traz os principais fatos políticos dessa semana quebrada. Essa semana que teve o feriado em homenagem a Tiradentes. Honre-nos com sua inteligência, contando um pouquinho sobre o Tiradentes, pessoal, Diogo. Cara, eu acho que eu posso trazer de destaque da política, fora do que o pessoal já vê bastante sobre o Tiradentes nas escolas aí. Talvez o Tiradentes é um pouco do ícone do liberalismo brasileiro, né? Mesmo que a gente não tenha uma tradição liberal na política como outros países, talvez o Tiradentes seja assim, um dos primeiros ícones do liberalismo brasileiro, de um certo liberalismo ali do século XIX e tudo mais, que teve inclusive espaço no parlamento, né? No parlamento ainda sobre a monarquia, tinha alguns liberais ali que em certos momentos lembravam muito do Tiradentes nos seus discursos e tudo mais. Feita a menção a Tiradentes, a você que está chegando, mas teve também hoje voltamos índio, aqui nós temos também a data do descobrimento do Brasil, né, que não é um descobrimento, digamos, um descobrimento pela Europa, né, pelos portugueses. Exatamente. Feita a menção aí, Tiradentes. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Laís Bueno, seja bem-vinda. De frases do dia. Frases do dia. Frases do dia. Qual será que é a frase do dia lá? Manda aí pra gente a frase do dia. Cal Priscila também entrou por aqui. Seja bem-vinda. Luan Medeiros. Seja bem-vindo. A galera tá entrando aí. Seja muito bem-vindo ao Entre Fatos e hoje a gente vai começar com uma good news, dependendo. Eu acredito que é uma good news, que é o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebendo alta e deixando o hospital após um AVC. Não deixa de ser uma boa notícia, né? Eu acho que, como a gente já falou aqui, nas democracias ninguém quer que o adversário morra, né? Eu acho que isso daí não é coisa que a gente dedica. Mesmo aqueles que fazem oposição ao Rafael Greca devem estar felizes pela sua melhora, e claro, nós aqui também estamos felizes pela melhora do prefeito Rafael Greca, que teve um AVC, e ele já tem certa idade, né, Ricardo, também deve ter seus probleminhas devido à idade, à obesidade também, mas que bom que essa notícia do que o prefeito está bem, né? Ele gravou um vídeo, esse formato que a gente está fazendo não nos permite colocar o vídeo, mas quem quiser acompanhar, diariodecuritiba.com ou no Instagram,
flagrando o prefeito, né? Ele colocou no Instagram, colocou nas redes sociais, falando que está O prefeito de bem. Curitiba é um Instagramer. É um Instagramer. O boletim médico diz que ele teve excelente melhora no quadro clínico neurológico e o hospital informou que ele ficará em casa, dando continuidade ao processo de recuperação. Então, melhoras ao prefeito, que volte à luta logo. Bom, melhoras ao prefeito de Curitiba. Tenha pronta recuperação. Enquanto isso, tomamos... Ó, o pessoal vai chegando por aí. Vamos acenando para a galera aqui, ó. Acenei para mais um. Cara, você tá travando. Vai mandando, ó, tá travando? Tá travando pra mim. Eu travando ou travando tudo? Você. Pessoal, manda aí pra gente se tá ouvindo bem, se tá nos vendo bem. Dá esse feedback aí, por favor. E vamos pro segundo assunto, que essa semana quebrada, o sindicato que representa os professores APP, Sindicato dos Professores Profissionais aqui do Paraná, fez um ato às 11 horas dessa sexta-feira, em frente ao escritório do líder do PP na Câmara, o Ricardo Barros, lá em Maringá. A ação é um protesto em resposta à declaração do parlamentar, que em entrevista à CNN, acredite se quiser, na última terça-feira, dia 20, antes do feriado, afirmou que a categoria dos professores é a única que não quer trabalhar no Brasil. Eu acho que ele está numa realidade paralela, né, Diogo? Ele fez um discurso feliz e está numa realidade paralela, né? Mas o Ricardo Barros, que é líder de todos os governos possíveis no Brasil, né? Já foi líder desde o governo Fernando Henrique, já foi líder dos governos Dilma, do governo Lula, agora está sendo líder do governo Bolsonaro. Ele já vive numa realidade paralela onde não existe posição política, né, no trabalho dele, ele é totalmente fisiológico, e também não existe realidade, não há realidade ali nos fundamentos dele, né? Os professores estão se desdobrando agora na pandemia para dar aula. Eu já falei com colegas professores aqui que estão, além do tempo de aula, acabam ficando aí praticamente horas e horas produzindo as suas aulas, passam as madrugadas, às vezes, produzindo aula, chegam a dormir 3, 4 horas por noite, né, nesse intervalo entre dar a aula, produzir as aulas e acordar no outro dia de manhã para pegar outra turma. Então, assim, o cara está numa realidade paralela, né? É claro que a categoria não quer voltar, é uma categoria que tem pessoas no grupo de risco, apesar que não existe mais grupo de risco nessa pandemia, né? A gente está vendo aí o modo como vem se espalhando essa doença, mas é uma categoria que tem pessoas no grupo de risco. As escolas não são formadas por crianças, tem o diretor criança, professor criança, todo mundo é criança. Existem pessoas ali no quadro funcional que são de idade, que são mais velhas, e essa é a preocupação das pessoas, não é que elas não querem trabalhar. Então a declaração do Ricardo Barros foi totalmente infeliz nesse sentido, né? Mas enfim, faz parte dele, ele já teve declarações infelizes no passado, a filha dele teve um casamento infeliz aqui em Curitiba, numa igreja histórica, num momento preocupante para a saúde, enquanto ele era ministro da saúde, estava fazendo cortes na saúde, que preocupavam os profissionais da saúde, ele estava aqui com a família dele esbanjando no centro de Curitiba. Então é um cara assim que eu não tenho nem postura analítica para falar dele, que ele só merece o nosso desprezo. É um tipo de político no país que merece desprezo. Ao Congresso em Foco, a matéria está no Congresso em Foco, o secretário de comunicação da APP Sindicato, Luiz Fernando Rodrigues, disse que é uma fala absurda do Ricardo Barros e disse que os professores ficaram indignados, né? Ele disse, abre aspas, no mínimo... falas absurdas, né? Ele disse, abre aspas, no mínimo esperamos um pedido de desculpas dele. Com essa aula pública que vamos fazer, mas acho que isso não vai acontecer, fecha aspas. Eles já esperam que não haja nenhum pedido de desculpas, né? O Ricardo Barros tem a sua família na política, né? Assim como o presidente Bolsonaro, tem a filha, a mulher, o irmão. Ele, inclusive, até a filha dele, como deputado estadual, já chamou a atenção de declarações que ele deu no passado, no Dia das Mulheres. Enfim, é um cara que acumula declarações absurdas, né, Ricardo? E agora teve mais uma infeliz de um homem público que é líder de um governo no legislativo, dá mais uma declaração muito infeliz que mostra o quanto ele é fora da realidade.
Exatamente. Deixa eu só trocar de conexão aqui, que acabou a bateria do fone de ouvido. Ai, sexta-feira 23. Vamos voltar aqui ao... Sexta-feira, problemas técnicos da internet e a conexão, né? Deixa eu Vamos ver. nessa, ó. Desculpa. A Cal Priscila diz que tá tudo certo, tá nos ouvindo lá. Ó. Tudo certo, muito bem. Essa outra notícia, mais uma tristeza. Eu, às vezes, fico triste com as notícias que eu sou obrigado a dar. O TCE abrirá processo sobre vacinação indevida de políticos no interior do Paraná e enviará ao Ministério Público, Diogo. A fiscalização envolve um prefeito, 3 ex-prefeitos, 26 vereadores do interior do Paraná que não se enquadram em nenhum grupo prioritário para imunização definido pelo Ministério da Saúde. Eu vou citar as irregularidades antes de você comentar. Conforme apurado pelo TCE, diversos agentes políticos foram indevidamente vacinados na condição, por exemplo, de motorista de ambulância, apesar de das informações não estarem presentes no sistema da prefeitura e que eles não estavam no exercício da função, né? Também foram registrados casos de agentes políticos vacinados apenas com a justificativa de outros, sem apresentação de qualquer informação adicional. Cara, picotou para mim aqui, mas eu entendi que a notícia foi sobre agentes políticos que tomaram a vacina de forma indevida, né? Isso só mostra o quanto os valores estão invertidos, são invertidos na nossa sociedade, né? Os políticos que deveriam dar exemplo, eles acabam muitas vezes querendo dar uma do tal de esperto, né? Querendo furar fila, querendo privilégios, quando na verdade a gente já vê exemplos de democracias muito avançadas que os políticos dão exemplo de austeridade. Vivem em apartamentos funcionais super simples. A gente tem o exemplo que sempre é citado na internet da Suécia, né, onde os políticos vivem em apartamentos funcionais super simples, dividem a lavanderia e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem exemplos das pessoas querendo atingir cargos políticos para ter privilégios, e agora a questão da vacina é mais uma. O que a gente tem que comentar é que isso é lamentável, né? Na verdade, os políticos têm que dar exemplo, eles dão um mau exemplo no Brasil, e isso é muito triste, porque o político não deve só transmitir mensagens ideológicas ou transmitir o seu trabalho do dia a dia. O político ele tem que transmitir exemplos para a sociedade. Isso a gente vê o mundo afora, como os políticos são admirados em muitos países, chefes de governo são admirados em muitos países, porque transmitem exemplos. Vou dar um exemplo aqui do presidente de Portugal, que recentemente até salvou uma criança de afogamento na praia. Você vê como os políticos, né, eles têm muito essa simbologia, e quando eles passam maus exemplos, a sociedade acaba replicando esses maus exemplos, e isso é muito triste, né, Ricardo? Infelizmente é o que acontece. Chegou por aqui também a chefe Patrícia da Paz, que é uma das nossas novas colunistas do Diário de Curitiba, colunista, nova blogueira do Diário de Curitiba, e vai falar sobre alimentação, vai dar dicas de economia doméstica, vai falar sobre tudo um pouco. Com a economia doméstica, até coloquei aqui, ó, mas essa aqui é macroeconomia, o capital do século XXI. Tomar Piketty de fundo aqui. Não deixa de estar entrelaçado as duas coisas, né? A macroeconomia, a economia doméstica mexe com a macroeconomia e tudo está entrelaçado. Tá parecendo uma matriz. Tô falando a gente vai falar de cúpula do clima, Ricardo? Quero falar de cúpula do clima. Cúpula do clima? É. Vamos lá, vamos falar. Eu tava apoiando aqui que eu tô achando a página. Exatamente, vamos pro assunto da semana, a cúpula do clima, que gerou uma certa desconfiança em muita gente. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, foi um dos convidados do primeiro dia da cúpula do clima, com líderes do mundo todo, né? Um evento que foi virtual, começou na quinta-feira ontem, e é organizado pelo presidente Joe Biden. E tem o objetivo de... Hã? O democrata Joe Biden. Isso aí. Exatamente. E tem o objetivo de retomar a participação dos Estados Unidos nas discussões sobre a mudança climática, que o Trump saiu, né? E Bolsonaro foi o 19º líder a discursar. Em pouco mais de 3 minutos, o presidente confirmou que até 2050 o Brasil vai alcançar a neutralidade
climática, com redução drástica na emissão de gases causadores do efeito estufa e com adoção de medidas ambientais que compensem o estrago feito até agora. Gostaria que você falasse o que você pescou desse discurso de 3 minutos do Bolsonaro, Diogo. Tá, eu queria falar um pouco da cúpula do clima, né, Ricardo? A cúpula do clima, na verdade, é uma cúpula dos líderes, né, como ela está sendo chamada, como você falou, é um evento organizado pelos Estados Unidos. O interessante é que esse evento foi promessa de campanha do Joe Biden lá na campanha presidencial, na corrida presidencial dos Estados Unidos. Então, o objetivo desse evento, né, foi reunir os líderes mundiais para discutir ações no enfrentamento à crise global das mudanças climáticas, né, que são cada vez mais evidentes para nós. Mas, além de tudo, eu acho que esse evento também testa o poder dos Estados Unidos como liderança global. Dito que, com a liderança de Donald Trump, os Estados Unidos se afastou de muitas discussões globais, né? Inclusive saiu do Acordo de Paris, que é um acordo muito importante na questão do clima. E, enfim, foram convidados mais de 40 chefes de governo das principais economias do mundo, mas também, entre os países convidados, estavam 17 países que são afetados diretamente, 17 países que mais emitem gases poluentes, que correspondem a 80% dos gases, e os países que mais sofrem com isso. Eu vou dar um exemplo aqui de países que mais sofrem com o aquecimento global, com a questão do derretimento das geleiras. A gente tem aquelas ilhas na Oceania, Tuvalu, a Federação dos Estados da Micronésia, que são pequenas ilhas no meio do oceano, que com o derretimento das geleiras, né, o aumento do nível dos oceanos, essas ilhas estão sumindo. Então elas sofrem diretamente com o aquecimento global e elas são interessados diretos, né, nessas discussões. A gente tem também os conhecidos Países Baixos, a Holanda, a Bélgica, aqueles países ali que reunidos formam os Países Baixos, que são conhecidos por esse nome porque algumas regiões desse país ficam inclusive abaixo do nível do mar. São conhecidas por terem diques, algumas cidades empurraram o mar à frente, tem os diques lá da Holanda e tudo mais. Então são países que têm interesse direto também nos resultados dessas ações, né, Ricardo? Então por isso eles estão sempre muito atentos a essas reuniões. Então, além de tudo, do que foi discutido as ações diretas, tem um plano de fundo, que é um objetivo do Biden implementar o que já se chama lá nos Estados Unidos de New Deal Green, né, que é uma alusão à política econômica do Roosevelt, depois da crise de 29, chamada New Deal, né, que é uma política de gastos públicos, de expansionismo econômico, enfim, que meio que gira essa chave do que nós conhecemos aqui dos últimos anos, da política conhecida como neoliberalismo, ou aquelas que têm o mercado como principal agente do desenvolvimento econômico. Então se percebeu, o plano de fundo é esse. Com essa reunião, além de tudo, virar a chave, né, do idealismo econômico do mundo. Porque se discutiu muitas coisas, Ricardo, além da criação de um plano de ação efetivo, com ações muito, muito grandes em relação ao combate das mudanças climáticas, emissão de poluentes, também se discutiu a capacidade de se gerar emprego com essas ações. Então não basta só implementar essas ações, como é que a gente vai gerar emprego com essa nova economia, com essa economia verde, com essa economia sustentável, né? E com tudo isso, como é que a gente vai utilizar a tecnologia, a cooperação entre os países, uma governança internacional para virar essa chave? Porque se a gente não virar essa chave hoje, os cientistas já nos dizem que talvez em 2050 já não exista, não tenha como a gente viver. O aquecimento global pode gerar grandes migrações nas partes mais quentes do mundo. Enfim, crises sem precedentes podem ocorrer em pouco tempo. E alguns cientistas já vêm reduzindo esse tempo. Diz que 2050 já será tarde, que 2030, 2040 já é possível a gente falar desses desastres que tornaria a nossa vida aqui muito difícil, a nossa vida na Terra. Então, a utilização dessa nova economia, a utilização da tecnologia, como é que a gente vai gerar emprego? Tanto que hoje, no segundo dia, tinha uma palestra do Bill Gates. Até na Dica Cultural eu vou falar um pouquinho mais ali sobre essa questão do Bill Gates. Mas, enfim, é uma reunião muito importante. Não tem só a ver com o clima ou com o que os bolsonaristas chamam de discussão de eco-chato. Tem a ver com a nossa vida. A gente ter vida até 2050 e para frente e não morrer torrado aqui com as mudanças climáticas, o aquecimento global.
Enfim, me alonguei, mas agora eu vou falar do discurso do Bolsonaro, né, que você colocou na questão. Eu até notei uma frase aqui da Mira Leitão, ontem na Globo News, que foi muito interessante, cara, que ela falou assim: o Brasil sempre fez parte da solução na pauta climática. Agora o Brasil, no governo Bolsonaro, o Brasil se transformou num país que é parte do problema. Porque quando ele assumiu o governo, ele logo assumiu uma postura negacionista, né, se alinhando ali com a postura do Donald Trump sobre esses assuntos. Ele, inclusive, na época ameaçou também sair do Acordo de Paris, assim como fez o Trump e tudo mais. Isso preocupou as lideranças mundiais, porque o Brasil, enfim, o Brasil tem a Amazônia, o Brasil tem um dos principais biomas ambientais do mundo, né? Então isso preocupou de fato as potências, enfim, preocupou aqueles que se preocupam em viver, com a vida no mundo daqui para frente. Mas a imprensa internacional destacou um tom moderado do Bolsonaro, digamos assim, né, no discurso. De fato, o discurso foi moderado porque ele foi um discurso pronto. Quem viu o vídeo do Bolsonaro discursando, viu claramente que ele leu mal um teleprompter. Né? Em alguns momentos, se você reparar, ele errou a leitura do teleprompter. Enfim, não foi um erro tão crasso, que mudou o tom do discurso, mas ele erra em alguns momentos a leitura do teleprompter. E eu destacaria que, enfim, mesmo que a imprensa tenha falado que foi de um tom moderado, a imprensa internacional, deve ser porque a imprensa internacional não acompanhou, por exemplo, as confusões que o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Salles, entrou aí no meio da semana, né? Até discussão em Twitter com artista pop, né? No caso da Anitta, teve. Então, assim, eu acho que a imprensa internacional, claro, focou no discurso do Bolsonaro na cúpula do clima, mas, enfim, a gente tem vários problemas aí quando a gente vai tratar de fato sobre esse discurso, né? O Biden, por exemplo, não acompanhou ao vivo o discurso do Bolsonaro. Ele saiu, né, da sala no momento e não acompanhou ao vivo, que é algo bastante simbólico, né, Ricardo? A imprensa internacional classificou como moderado, mas vários veículos também reagiram com um ceticismo, né? O americano The Washington Post destacou que Bolsonaro era um dos principais aliados, como você já destacou também, do Donald Trump. Chegou até querer sair do Acordo de Paris, a exemplo que os Estados Unidos fez. O Le Monde também fez uma análise na mesma linha. O Financial Times salientou que o Brasil está isolado desde que Trump perdeu a eleição americana. Sem aliados, resta Bolsonaro apenas buscar reconciliação com o resto do mundo, Joe? Olha, não sei como ele vai fazer isso agora, né? Mas eu vou destacar aqui, por exemplo, o que do ceticismo, né? Vou destacar o discurso e vou destacar ações, tá, Ricardo? Ele falou lá, eu destaquei 4 pontos do discurso. Ele falou lá que um dos objetivos do Brasil é zerar a emissão de carbono até 2050. Então ele adiantou em 10 anos, né, a meta do Brasil na questão de zerar a emissão de carbono. Segundo, zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, o desmatamento da Amazônia legal até 2030, né? Um terceiro ponto, ele destacou duplicar os recursos dos órgãos de fiscalização ambiental do Brasil. Acredito aí que está falando de IBAMA, ICMBio, etc. Quarto, pediu dinheiro para os líderes mundiais e países, empresas, também entidades, que ele está falando aqui das ONGs, para atuar de fato na solução dos problemas. Então, beleza, olha, lindo, legal, moderado, e teve pelo menos esses 4 pontos, né, que ele discursou, que ele solicitou ali em alguns momentos. Mas o que de fato está acontecendo? Se eu pegar o primeiro e o segundo ponto, Ricardo, a gente não existe ainda nenhum decreto executivo, uma proposta de lei no legislativo que diz que, como ele disse, que determinou, não existe essa determinação de uma forma legal já, né? Então não virou lei, não virou decreto, então não existe. De fato, não existe ainda. Eu já falei do primeiro e o segundo ponto. No terceiro, que ele falou sobre duplicar recursos, se você pegar o orçamento da União, que está sendo discutido com atraso de meses, agora lá na Câmara, inclusive ontem, o Seinenberg mostrou isso lá no Jornal da Globo, que é um economista super conservador, até ele estava criticando esses pontos de fala do Bolsonaro, sobre duplicar recursos. Se você olhar no orçamento, na verdade o orçamento para as questões ambientais desse ano é pior do que a do ano passado
que já era muito ruim comparado a de 2019, que foi o orçamento herdado, que ele herdou do governo Temer, né? Porque o orçamento é um projeto de lei orçamentária anual que você faz no ano para acontecer lá no ano anterior. Então, assim, ele mentiu, não é um fato. Então, não está lá no orçamento essa duplicação de recursos para o meio ambiente. E o quarto, que ele diz que ele está pedindo dinheiro para os outros países e ajuda de entidades, já existe um fundo amazônico financiado por potências mundiais, enfim, por outros países preocupados com essa questão da preservação da Amazônia. Há relatos de que tem lá 2 a 3 bilhões de dinheiro que estão parados por ordem da presidência da República. Então é por isso que há certo ceticismo. Há discurso, mas de fato não há ações. Inclusive na véspera da cúpula, né, dos líderes sobre o clima, e meio pressões sobre o Ricardo Salles, que teve todo aquele problema com o delegado da PF lá da Amazônia, né? Ele foi a um churrasco com outros ministros, o titular da comunicação, das comunicações, o Fábio Faria. Tava todo mundo vacinado, pelo jeito, né? Fazendo churrasco lá. Em clima descontraído, eles comendo costela, tiraram fotos, colocaram hashtag Fica Salles. E forte sinalização que o governo não pretende ceder a pressões e continuar alinhado ao Ricardo Salles, que é um símbolo de tudo que é contra o meio ambiente hoje em dia, infelizmente, né? É uma pena, porque além de ser só discurso, os fatos também não estarem alinhados ao discurso. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro já cometeu crime ambiental, que o Ricardo Salles, esse que está debochando do povo brasileiro já faz tempo, ele também foi secretário do Meio Ambiente em São Paulo e ele foi condenado por improbidade administrativa, já pela condução da Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo. Enfim, quem não lembra daquela fala infeliz dele sobre passar a boiada, ou seja, aprovar todas as leis de questões ambientais de interesse deles, enquanto a imprensa brasileira estivesse preocupada com a pandemia. Ele falou com essas palavras: enquanto a imprensa está preocupada com essa loucura da pandemia, a gente pode agora aqui passar a boiada nas questões infralegais relacionadas ao meio ambiente. Isso é um absurdo. Esse cara não tem postura alguma de servidor público. Esse cara enfim, não tem nem o que dizer. Eu acho que ele é um imbecil preparado, assim. Ele fala muito bem, ele tem uma boa oratória, mas ele não fala nada com nada. Inclusive, uma das coisas que ele falou que gerou polêmica foi que as ONGs, essas entidades que o Bolsonaro pediu ajuda, não representam a sociedade. Para ele, só representam a sociedade o presidente e deputados eleitos, né? Então, para ele, a sociedade ideal é um autoritarismo com eleição, né? Um autorismo, enfim, esse cara, ele viaja. Inclusive, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que essa sim é uma das referências mundiais quando o assunto a pauta é ambiental, né? Afirmou que a mudança do tom do presidente Bolsonaro em relação à pauta ambiental brasileira não terá credibilidade nenhuma, né? Afirmou certeiramente. Em entrevista ao blog do Camarote, ela disse, abre aspas, gestos práticos mostram que esse é um discurso de conveniência. Essa mudança na área ambiental não é para valer. Isso é deplorável e, portanto, não terá credibilidade, fecha aspas. Exatamente. A gente falou aqui, né, sobre isso, sobre os fatos, que de fato o Bolsonaro está implementando e o que é muito diferente do que ele está falando, né? Mas, enfim, a ideologia bolsonarista sobre isso, né, Ricardo, digamos assim, o que está ali permeando os apoiadores do presidente é que tanto as ONGs, essas entidades que eles falam, que eles chamam de essas ONGs comunistas, e as potências estrangeiras querem atrapalhar o desenvolvimento da Amazônia, né? Mas o que esses caras entendem por desenvolvimento? Será que é a mesma coisa que nós entendemos por desenvolvimento? Porque o Ricardo Salles, ele teve um problema lá com o superintendente da PF do Amazonas, porque o cara fez uma operação de fiscalização de corte de madeira ilegal. Ele foi lá defender os madeireiros e disse que ainda ia ajudar os caras a legalizar aquela madeira.
Então, assim, é isso que esses caras entendem como desenvolvimento, ir lá e tirar a bel prazer, as toras, derrubar as árvores e utilizar isso como recurso financeiro próprio, para o seu próprio bolso. Esses caras entendem como desenvolvimento, então, a exploração da madeira, a derrubar a Amazônia para plantar soja, é isso que eles entendem como desenvolvimento, explorar minérios. O que esses caras entendem por desenvolvimento? Então, esses caras eles estão numa piração coletiva, Ricardo, que eles estão fazendo mal para o país. Porque quem planta soja no sul, no centro-oeste, no sudeste, sabe que esse negócio, o agronegócio, depende da Amazônia como ela está. Porque as chuvas dessas regiões dependem dos rios flutuantes que formam na Amazônia, que é uma floresta super úmida. Como ela é uma floresta úmida, enfim, ela cria ali os rios flutuantes que acabam trazendo as chuvas para o sul, para o sudeste e para o centro-oeste. Então, assim, quando esses caras falam de desmatar a Amazônia, eles prejudicam o próprio agronegócio que eles dizem defender, né? Para onde que veio, para onde foram a fumaça das chamas quando teve as queimadas lá na Amazônia? Foi para São Paulo. São Paulo passou uma tarde lá que anoiteceu às 3 horas da tarde, porque a fumaça né, das queimadas na Amazônia foram para São Paulo. Isso acontece com as chuvas. As chuvas da Amazônia vão para o centro-oeste, sudeste e sul. Então, o agronegócio brasileiro depende da Amazônia como ela está. E esses caras que dizem defender o agronegócio, por exemplo, na verdade, são suicidas desse tipo de negócio. E todo negócio que eles querem levar para a Amazônia são empregos mal remunerados, não envolvem tecnologia, só envolve um capitalismo explorador que não gera nada de desenvolvimento para o Brasil. Gera riqueza para o bolso de poucos, remuneram a poucos, tem nada a ver com desenvolvimento. É uma sequência de barbaridade imensa, né? Ano passado eu coloquei o Capital do século XXI aqui, porque esses caras não têm nada de capitalismo. Os capitalistas somos nós que queremos preservar o meio ambiente no século XXI e gerar emprego com isso ainda, Ricardo. Ano passado eu falava com a Ângela Mendes, a filha do Chico Mendes, né? Uma das filhas do Chico Mendes, e falávamos já sobre essa política ambiental que já vinha destruindo tudo que havia sido feito durante, principalmente o governo Lula, né? Não tanto o governo Dilma, que o governo Dilma já teve uma diferença do governo Lula, assim, e ela pontuou as dificuldades que estavam sofrendo, né? Ela que faz parte de bastante organizações ambientais lá no Acre. Então, quem quiser conferir essa entrevista, está no meu canal, fazendo o jabá do meu canal. Ricardo Alcântara Oficial, lá no YouTube. Uma entrevista bem legal. Tem uma entrevista muito boa, Ricardo, da senadora Cátia Abreu, para o Roda Viva, que mostra como nem todas as pessoas do agronegócio concordam com esse tipo de exploração da Amazônia. Porque ela, quando foi ministra lá da Dilma, ela foi responsável, inclusive, por trazer novos estudos técnicos lá da Europa para cá, implementou a terceira safra, trouxe tecnologia, né, para o agronegócio brasileiro. E ela, por exemplo, não concorda com o desmatamento da Amazônia. Pelo contrário, ela diz que faz super mal, o desmatamento da Amazônia faz super mal para o agronegócio brasileiro, que se estabelece ali principalmente no centro-oeste. Então, para você ter uma ideia de que o que esses caras dizem estarem defendendo, de fato, nem isso é verdade, né? Muitas pessoas do setor do agronegócio não concordam com essa política de desmatamento da Amazônia. Para a sua própria sobrevivência. Infelizmente, estamos indo para um caminho muito complicado. Eu vou até tentar marcar com autoridades assim do meio ambiente para a gente bater um papo nas próximas semanas aí, Diogo. É muito legal, Ricardo, muito legal. Tema super em voga, né? Quem sabe o Gora é muito também ligado a questões ambientais, né? Deputado estadual Gora, né? Vou tentar trazer uma pessoa legal aí para a gente bater um papo sobre esses temas. E você já parou para imaginar que a geração que virá depois da nossa, talvez já pense que a nossa geração puxava uma descarga com água tratada? Cara, a gente puxa descarga com água tratada. Nós fazemos exatamente. Cada coisa. Na minha dica cultural, eu vou falar sobre isso, Ricardo, hoje. Então vamos nessa. Finalizamos aqui todas as pautas. Dica cultural.
com o Diogo Tavares. Ó, vamos fazer uma. Eu vou fazer uma vinheta ainda para você. Pode deixar. Tem que fazer uma dica cultural. Dica O negócio é cultural mais com assim. essa, assim. Cara, a minha dica cultural dessa semana, Ricardo, é sobre. É uma série da Netflix que chama-se O Código Bill Gates, sobre o classificado pelo Wikipedia como magnata bilionário do ramo da computação, Bill Gates. Ela é uma série dirigida pelo. É uma minissérie de 3 episódios, dirigida pelo Davis. Eu não tenho o nome dele aqui. Davis Guggenheim, que é um americano, mas deve ter ali uma origem alemã pelo sobrenome. É uma minissérie americana que conta a história do Bill Gates, mas ela também coloca ali um pano de fundo sobre os atuais projetos do Bill Gates, que ele não trabalha mais, digamos assim, no grosso do corporativo da Microsoft, a empresa que ele criou e ao qual ele ficou bilionário. Ele trabalha hoje na fundação, né, da Microsoft com filantropia, né, chama-se Fundação Bill e Melinda Gates, que é a esposa dele, né, a Melinda Gates. Mas enfim, Ricardo, sabe por que esse cara tinha tantas empresas de computadores na época? Sabe por que ele ficou bilionário, que ele ficou rico? Bilionário, rico ele já era, né? Já veio de família rica, porque ele ficou bilionário. Bill Gates Não ficou faço ideia. bilionário porque ele foi o pioneiro em pensar computadores individuais. Os computadores já existiam, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, há relatos de que os Estados Unidos vence a guerra junto com os aliados, né, a Inglaterra e tudo mais, porque eles criam computadores que... opa, alguém falou alguma coisa mesmo. Criam computadores que conseguem ali decodificar algumas ações do exército alemão e se antecipar a eles, né? Mas o Bill Gates, enfim, 40 anos depois, já vem com um projeto de computador individual, que cada pessoa pudesse ter o seu computador. Claro, começa lá com o Windows mais remotos lá da Microsoft, aqueles computadores brancos que as pessoas tinham em casa, né, gigantes, e vira isso que a gente tem hoje, né? Já tem smartphones, já virou mais do que pessoal de ter em casa, está na palma da nossa mão, né? Então o Bill Gates ele foi diferenciado no mercado porque ele tinha esse objetivo. Os computadores já existiam, ele queria tornar isso mais do que uma máquina militar, algo que as pessoas pudessem ter em casa. Então ele também tinha que dar funções para isso, né? Substituir a máquina de escrever, por exemplo, criando o Microsoft Word, foi uma das funções do computador em casa, né? Mas enfim, eu sempre tive muita preguiça, digamos assim, de história desses caras que ficam bilionários e resolvem mexer com a filantropia, né? Porque normalmente esses caras são assim meio sem noção, dizem que eles substituem o papel do Estado, fazem um discurso meio pró-mercado. Mas até eu assisti essa série do Bill Gates, eu vi ali uma pessoa muito diferente e eu acho que ele é uma das únicas pessoas que traduzem que o capitalismo deu certo, né? Porque se você pegar ali a lista de bilionários da Forbes, ainda tem muita gente que do capitalismo extrativista, né? Ou que privatizou empresas em países em desenvolvimento, tem lá o dono da Telefônica, outras donas de empresas que eram serviços públicos privatizados em países como a Índia, o México, que estão na lista dos bilionários. Os caras, digamos assim, não fizeram muito para serem bilionários. Eles apenas estavam no lugar certo, na hora certa, e tiveram indicações políticas, né? Já o Bill Gates, ele inovou, ele quis criar o computador pessoal enfim, eu acho que ele, digamos assim, o exemplo que os capitalistas ou o capitalismo sempre gosta de usar, né? É um cara que realmente empreendeu. Mas ele foi um cara muito polêmico, chegou um momento da vida dele, Ricardo, que ele, enfim, largou a mão e falou, vou fazer filantropia. A mulher dele convenceu ele a isso, e ele resolveu fazer filantropia e criaram a Fundação Bill e Melinda Gates. E por que eu falei para você dessa questão de lá no futuro a gente vai pensar que a gente dá descarga com água tratada? O primeiro episódio vai contando a história dele, como plano de fundo, vai falando de um projeto que a fundação dele tinha de acabar com os casos de tifo e diarreia em países da Ásia e da África. Dá para imaginar que ainda morrem crianças, Ricardo, nesses países de diarreia, porque elas não têm água tratada para tomar. A gente dá descarga com água tratada e eles não têm nem água para tomar. Então ele resolveu fazer um projeto, ir até esse país e chamar a inteligência lá dos Estados Unidos para
e pensar alguma coisa para resolver essa questão da diarreia. Enfim, eles criaram um sistema de privadas e de esgoto para uma região que não utiliza água. Pior, ou assim, melhor, ela transforma as fezes das pessoas em água tratada. É um negócio assim que eu não sei explicar tecnicamente como é que eles fazem, mas eles, enfim, criaram esse projeto e é muito interessante lá no debate que ele nunca faz um discurso pró-mercado. Ele fala assim, que quando ele lançou o projeto, tentou chamar a inteligência da universidade, ele não conseguiu, porque o Estado americano o Estado, é o maior comprador do mundo, para começar, né? E todo mundo, todos os engenheiros americanos querem vender para o Estado americano, querem fazer projetos para o Estado americano, para a NASA, para o Exército americano, porque dá mais fome, dá dinheiro. Então ele falou que ele só conseguiu fazer o projeto com a ajuda do Estado. Quando ele envolveu o Estado americano no projeto, ele conseguiu desenvolver o projeto. No segundo episódio, ele resolve lá mostra que ele resolveu lá com a fundação dele zerar os casos de mortalidade com a paralisia infantil no mundo, né? Até o nome técnico da paralisia infantil eu me esqueci aqui agora. Mas enfim, tem a vacina já para isso, né? E ainda morrem crianças no mundo de paralisia infantil. E ele descobre que esses casos estão concentrados na Ásia e na Nigéria, né, um país da África. E sabe por que as crianças não tomavam, Ricardo, vacina lá na Nigéria? Tem ideia do porquê? Porque os líderes religiosos da Nigéria faziam discursos anti-vacina. Então, sempre que as equipes de vacina chegavam nas aldeias para vacinar, as pessoas já sabiam, pelos líderes religiosos, que os médicos lá, as equipes de vacinação estavam chegando, e eles se deslocavam. Então, ele teve que fazer acordos com líderes religiosos e tudo mais para conseguir vacinar essas pessoas. Mas depois eles descobriram outro problema. A Nigéria não tinha, o próprio governo nigeriano não tinha mapas atualizados das aldeias ou das regiões ali do norte da Nigéria. Então, via Microsoft, eles conseguiram, através de um satélite, criar mapas reais, né, onde estavam as pessoas hoje na Nigéria. Então, eles atualizaram ali 50 anos de informações geográficas defasadas dentro da Nigéria, e aí sim, claro, com vários problemas, tiveram que enfrentar lá o Boko Haram, que é um grupo terrorista e tal, morreu gente da equipe de vacinação e tudo mais, mas eles criaram mapas que eles conseguiram identificar essas aldeias e zerar e vacinar todas as crianças nigerianas dessa vacina da poliomielite, né, que é a doença que gera a paralisia infantil. E para finalizar, o terceiro episódio aí fala sobre o que nós estamos falando aqui hoje. O Bill Gates ele resolveu se meter aí nesse problema das mudanças climáticas. E, inclusive, por isso que ele está na Cúpula do Clima palestrando hoje. Hoje seria uma palestra dele, não vi ainda, estou muito curioso. Mas ele resolveu pegar lá os recursos da fundação e descobrir qual é a energia mais moderna, mais limpa, qual é a fonte de energia mais limpa, moderna e renovável do mundo. Você tem ideia de qual é, Ricardo? Eu chutaria a água, mas não... Muitos falam da água, da energia eólica, mas esse cara ele é polêmico mesmo, porque, segundo ele, é a impopular energia nuclear. Que a gente sabe por que é impopular, né? A gente tem lá os casos de Chernobyl e Fukushima, no Japão, né, que são acidentes de energia, são exemplos de acidentes nucleares, de usinas que geraram acidente nuclear. Mas ele pega e fala assim, cara, mas espera aí, o problema não está na energia nuclear, o problema está... Existem outros problemas. Ele chama especialistas do mundo inteiro, inclusive o maior especialista de energia nuclear dos Estados Unidos, que fez várias usinas de energia nuclear dos Estados Unidos, o cara tem quase 90 anos, e ele falou uma coisa assim, ó, o problema não está na energia nuclear em si, o problema está no projeto desses caras, que são lá da Guerra Fria, são projetos muito antigos, que datam dos anos 60 e 70, e dependem muito ainda do manuseio, da ação humana. Então o Bill Gates já pensou, opa, somos a Microsoft aqui, vamos construir usinas que sejam totalmente informatizadas e o erro seja zero, né? E qual que é o outro problema da energia nuclear? O uso político para a produção de bombas atômicas, né? Por isso que ela também é tão impopular.
Cara, E aí, qual foi a solução desses caras? desculpa, mas você falou isso, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei o Exterminador do Futuro. Sim, sim. Aí esses caras falaram assim, não, mas a gente tem uma solução também. Porque a bomba atômica atômica é feita com urânio enriquecido, né? A parte lá que se enriquece o urânio, que é toda uma tecnologia. Então vamos fazer energia com o lixo do urânio enriquecido, né? Porque ele gera ali um derivado que é o subproduto do urânio enriquecido, que é o urânio empobrecido. Cara, eles utilizam apenas 10% do urânio que eles criam lá, que eles captam, para enriquecer. E os outros 90% é matéria, eles jogam fora. Então, existe no mundo vários lugares que armazenam o urânio enriquecido, que daria aí para gerar energia para 30 anos, por exemplo, uma cidade como Curitiba. Olha só. Então, essa foi, enfim, o resultado de pesquisa da Fundação Bill e Melinda Gates em relação a soluções para energias renováveis seria apostar na energia nuclear com a segurança que a tecnologia nos oferece hoje e não utilizar o urânio enriquecido e sim o empobrecido para aí sim dificultar esse uso bélico, né, das usinas nucleares. Olha que interessante. Qual Enfim, que é o nome o código Bill Gates. Código Bill Gates. É uma minissérie. Cara, eu falei, pra você ver como eu descrevi toda a série aqui, né? Porque eu gostei pra caramba. Eu acho que todo mundo que é curioso aí, tá curioso pelo tema do spoiler. Eu nem vou ver porque eu já sei tudo que vai acontecer. Cara, tem muito mais coisa. Eu dei pouco spoiler aqui porque a série é muito completa. Eu me ative aqui aos pontos em relação aos resultados de políticas públicas que a tecnologia ajudou, né? Mas tem lá as polêmicas da vida do Bill Gates, quanto ele foi chato quanto adolescente. Esse cara com 14 anos fez um programa para usina hidrelétrica da cidade dele. O cara é um nerd completo. Assim. Tem as tretas dele com o dono o fundador da Apple ou não? Fala muito pouco, porque ele foi acusado pela Apple de querer o monopólio do mercado, né? Mas, no fundo, o dono da Apple conseguiu, inclusive, reverter as compras públicas dos Estados Unidos para a Apple, que deixou de comprar a Microsoft, né? Então, enfim, a Apple ganhou essa, mesmo assim, não superou a Microsoft no mercado, né? Tem as tretas deles, que no filme do Steve Jobs fala bastante, né? Num dos filmes, que tem vários filmes do Steve Jobs, eu acho interessante a quantidade de filme que tem dele. O pessoal que tá entrando por aqui, Bruna... Ele é muito lembrado pela questão dessa autoajuda, as frases de efeito e tudo mais, né? Eu acho o Bill Gates um intelectual mais completo. Ele é um cara que ele tem uma fé, uma crença que a tecnologia pode resolver tudo. Ele não está pensando, hoje em dia, mais velho, ele não está pensando só no dinheiro, inclusive, porque ele acredita que vai desafiar os governos a mostrar que a tecnologia pode resolver muitos dos problemas sociais, né? Inclusive, o problema que é uma crise de todos nós, que é a questão da mudança climática, né, Ricardo? Ó, a Patrícia, a chefe Patrícia da Paz, ela diz: assisti essa semana o filme Terra à Deriva. Fala sobre a questão ambiental também. Ó, uma dica a mais aí aparecendo. Legal, legal. A Maria Luísa 368 entrou por aqui também. Obrigado. Vamos ver quem mais passou por aqui. Bebel, Ellen C, Pedro. Eu tenho medo desses nicks, porque uma hora eu vou cair em alguma coisa. Tenho certeza disso. A Bruna Paola BR, a Lá Beatriz e Daniel Toso. Eu leio com muito cuidado. Daniel Toso, seja bem-vindo também. Tem muito narrador de futebol que cai, né, nesses trocadilhos de nomes, né? Esses dias a TT, que narra pro Coxa, que tem a Rádio Coxa, né? A TT caiu no maravilhoso. Procurem no YouTube. TT. Não A gente não vai reproduzir aqui, né, Ricardo? Não procurem. Tadinha da TT. Grande narradora, grande comunicadora. O pessoal cai. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. O nosso Entre Fatos tá chegando ao fim. Obrigado ao... O Gilvan Lencar, que entrou ali, é deputado pelo estado do Ceará. Grande liderança na educação, Ricardo. Ah, que bacana. Acompanhando a gente. Muito obrigado. De qual partido? PDT. PDT. Pessoal do PDT acompanhando a gente. A Camila Gunda aí também, que
vai estrear como uma das nossas colunistas de política. A Camila Gonda, que também foi candidata, né, Diogo? A vereadora aqui em Curitiba. Ficou ali Nome no. candidato aqui em Curitiba pelo PDT também. Entrou na suplência, né? Ela pode tirar essa dúvida, eu não lembro agora, mas acho que ela é suplente, sim. Eu vi pessoas entrando na suplência com 4.000 votos. Ana Júlia, que era uma das líderes estudantis daquele Ocupa Paraná, ela teve 4.000 votos e alguma coisa e entrou na suplência. Entrou bastante gente na suplência com bastante votos, hein? É É. aquele Questão do voto é imbróglio, proporcional, né? aquele imbróglio que só os cientistas políticos sabem Um dia a gente vai desenrolar. fazer um IGT, que a gente está prometendo vários IGTs aí sobre sistema político, sobre... A gente está prometendo tanto que daqui a pouco vão falar que os políticos somos nós. É muita promessa. Exatamente. Camila Então, eu acho que Gonda, vamos fazer assim, ó, doe para o Diário de Curitiba para a gente viver de fazer IGT, tirando todas as dúvidas. verdade, eu vou ativar aqui nos próximos dias os coraçãozinhos lá com doação, os selos. Eu estou em contato com o Opa, Instagram para ativar. Obrigado a galera que acompanhou maravilha. a gente. Ó. Essa semana estreou a chefe Patrícia da Paz com a coluna. Estreou Paulo Dallastella, que é um coach, um cara do marketing, um cara super conceituado. Ele vai falar sobre dicas de marketing, vai ser bem bacana a coluna também. E terá a Olha só. coluna Fala Mais Mulher, que é assuntos da mulher no mundo dos negócios, do mercado de trabalho. E a chefe Patrícia da Paz que vai trazer dicas, vai trazer receita, vai trazer dica de economia doméstica. A galera bem legal que está chegando. E semana que vem já estreia também a Camila Gonda, colunista política, e Geissa Franco, digníssima enamorada Política e ela, do nosso querido garotas do Diogo. Política e elas vão estrear como colunistas. Exatamente, as meninas do Política e Elas, que bombou, hein? 3 Mais de mil 3.000 visualizações. visualizações. Quase pensei em fechar aqui nossa edição depois dessa. 3 mil Inveja. visualizações. Obrigado, galera, que ficou com a gente até agora. Ô, Diogo, as últimas considerações finais antes de encerrarmos. Vou fazer um merchan para minha coluna. Vou escrever essa semana, Ricardo, eu vou publicar lá sobre o porquê que a coalizão de governo que o Bolsonaro resolveu montar agora não cabe no orçamento. Então acompanhe a coluna do Diogo Tavares, que também está no diariodecuritiba.com. Se puder, fique em casa, se cuide. Essa semana começou novamente a vacinação aqui em Curitiba. Tá? Em pessoal de 64 anos, ainda tem uma escala. Acompanhe no Diário de Curitiba, que tem tudo certinho, todas as informações para você. Fique em casa se puder. Fuja de aglomerações. Aê, Camila e Geisa, o pessoal comentando ali. Diogo, bom final de semana. Eu vou só quebrar o protocolo aqui, que na semana que vem a nossa ideia é fazer uma análise do que pode ser 2022, né? Junto com o Gabriel Marcondes, outro cientista político aí da Universidade Federal do Paraná. E eu acho que na semana que vem a gente tinha combinado com ele, eu acho que já podemos anunciar aí pra galera ir avisando os demais aí. A gente vai falar sobre... mesmo? Oi? Sexta-feira? Fazemos na sexta-feira. Vamos falar quais as prospecções, Lula versus Bolsonaro, o centro político vai ter candidato, o Ciro vai com quem vai com quem que a gente acha aí. As pesquisas eleitorais estão saindo aí. A bendita frente ampla. Se vai ter frente ampla, se não vai ter. Vamos comentar. Então fica marcado para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, né? Isso mesmo, às 8 da noite. No mesmo horário, no mesmo canal. Na verdade é você que manda, né? Eu que tô admitindo aqui. Aqui no Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Tchau para vocês e até a próxima. Até a próxima. Boa sexta para todo mundo.